Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking, hoje 22 de maio. Ontem o mercado local teve um desempenho bastante forte, e descolado do que aconteceu no exterior. A bolsa aqui teve uma valorização intensa, importante, a gente encerrou as negociações acima dos 83 mil pontos. Isso enquanto lá fora o mercado estava operando em declínio. Não foi só a bolsa que teve um desempenho bom, as taxas de juros pré-fixadas aqui mais longas, elas também acabaram caindo, e o câmbio, o real, ele continuou num processo de valorização em intensidade maior do que as moedas dos nossos pares emergentes. Basicamente, por trás do movimento dos ativos ontem, teve uma atenuação dos ruídos políticos locais. Então esse encontro do Bolsonaro com os governadores, ele teve um tom bastante amistoso, que estabelece uma trégua e surpreendeu isso, a muitos analistas. Pode ser que essa tal trégua seja temporária, mas por hora foi uma surpresa o tom e as conversas que a gente pôde observar desse encontro. Bolsonaro vai fazer o veto da exclusão de vários servidores, daquela coisa de congelar os salários, e com isso deve sancionar logo o pacote de socorro aos estados para poder ser liberados os recursos ainda dentro desse mês. Teve muito trabalho de bastidores antes dessa reunião. O secretário de governo, o ministro da Casa Civil seguramente trabalharam firme para isso. Os próprios governadores acho que tiveram encontros prévios para poder organizar a dinâmica das conversas e tudo mais. E isso surtiu algum resultado e só demonstra como esse processo de conciliação e articulação política ele está voltando a melhorar, a partir de um momento em que muitos analistas e muitos operadores começavam a assumir que a conjuntura política ia ficar cada vez mais conflagrada. Aí se instalou um pessimismo muito grande, o que inclusive era incorporado nos preços dos ativos, mas na prática o que está acontecendo é algo um pouco diferente. É óbvio que o Bolsonaro também está com muito mais cautela nas considerações, nas colocações que ele faz. Talvez tenha a ver com a perda de popularidade recente, embora ela ainda esteja relativamente alta, mas teve um aumento de rejeição, que não é nada desprezível, e isso também pode estar balizando um pouco o comportamento dele. Mas no fim do dia, o importante é esse ambiente com a temperatura mais baixa e que traz todos os dias a continuidade de um debate sobre reformas. Isso, como a gente fala aqui com bastante recorrência, não tem saído da ordem do dia nas discussões. Então, reforma tributária voltando a ganhar mais ritmo, pelo menos no debate. A desoneração de folha de pagamentos, de novo, foi foco e objeto da discussão. Tem mais ambiente para propor isso, até dentro do âmbito de uma reforma tributária. Voltaram a falar, inclusive, da possibilidade do imposto sobre transações financeiras para compensar, em parte, o que haveria de desoneração da folha. Então é algo que não está morto. Ontem o Bernard Arnault, que é um dos ideólogos, dos técnicos que desenhou uma das reformas tributárias que estavam em tramitação, com o endosso do Rodrigo Maia e tudo, também estava falando de desoneração de folha de pagamentos. Então, uma série de coisas aí. O presidente da Câmara também relembrando que a reforma administrativa é crucial, muito importante. Então, assim, isso é importante porque a gente estava saindo de um momento em que as expectativas e a esperança com o cenário político estava muito baixa, e esse certo pessimismo ele era incorporado aos ativos, e a partir daí você começa a ter algumas novidades melhor do que aquilo que era imaginado, e consequente vai repercutindo e se refletindo na reprecificação aí dos mercados.
A gente teve também uma postura do Banco Central diferente nos últimos dias, e isso colabora sobretudo para o movimento do câmbio. A gente já falou que na última sexta-feira o BC demonstrou mais incômodo com a desvalorização da moeda, quando a cotação estava ali quase R$6 por dólar, fez uma intervenção surpresa, foi mudando um pouco o tom do comunicado, no que voltou a ser falado nessa quarta-feira. Então, Roberto Campos, presidente do BC, de novo falou que se houver necessidade de aumentar as intervenções, eles o farão, e também voltou, né, a demonstrar cautela sobre a intensidade de um eventual novo corte da Selic. Isso é um fator relevante para descomprimir nossa taxa de câmbio e continuou fazendo com que nossa moeda estivesse, né, nos últimos dias performando melhor do que a média dos outros pares, tá? Vindo de fora também tem algo positivo, que assim, o dólar em escala global nos últimos dias também voltou a se enfraquecer um pouco, preço de commodities subindo, petróleo melhorando, né, minério de ferro melhorando, essa dinâmica da China estava um pouco mais favorável em termos de dados de atividade. Então você tem uma confluência de fatores aí que nesse momento está conspirando a favor, tá? Só a gente não pode deixar de dizer, né, que assim, em termos de riscos ainda tem complicações China e Estados Unidos, aquele Congresso Nacional do Povo na China que está sendo concluído agora nessa sexta-feira, ele emite alguns sinais preocupantes de mais interferência em Hong Kong, o que gera um descontentamento e um potencial conflito com os Estados Unidos. Então esse clima lá fora ele ainda é um pouco perturbador, mas não a ponto, né, de desmontar os benefícios de todos os estímulos fiscais e monetários que foram postos, e o fato de que as estatísticas da Covid-19 lá fora também estão em franco processo de melhora, tá? Então é só ficar atento, né, ao longo, né, no período corrente, ao longo dos próximos meses, com essa tensão China e Estados Unidos, que pode ser um fator a aumentar a instabilidade daqui para frente. Eu fico por aqui, bom dia a todos.